Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Adriana Meirelles e hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre cálculos de ureter em felinos. Eu trouxe para vocês um mapa mental desse artigo aqui. Tá aqui o título para quem quiser dar uma lida mais profundamente no tópico. Esses autores estudaram o manejo medicamentoso de gatos com obstrução ureteral benigna. Foi um estudo retrospectivo e eu fiz um resumo para vocês aqui nesse mapa mental. Então temos aqui, já na introdução do artigo, os autores trazem para a gente a informação anatômica do tamanho do ureter em felinos, que tem um diâmetro pequeno de 0,3 a 0,4 milímetros, e isso faz com que exista uma predisposição a obstruções. Eles chamam de obstrução ureteral benigna e falam das possibilidades dessas obstruções serem causadas por urólito, estenoses adquiridas ou exudato purulento, pionefrose. Os urólitos, eles trazem essa informação de que 98% dos casos ocorre por oxalato de cálcio, essa é uma informação importante para a gente. As estenoses adquiridas, a gente pensa em fibrose, a gente pensa em alguma lesão anterior, seja porque já passou um cálculo ali antes e causou uma alteração no diâmetro do ureter e depois isso acaba sendo uma causa de obstrução. E quando tem infecção, e pus, e material, sedimento nessa pelve, ela pode passar para o ureter e acabar causando essa obstrução por exudato. Os tratamentos, eles podem ser desde cirurgia convencional, que é abrir o animal, abrir o ureter para desobstruir, mas essa cirurgia convencional tem uma alta morbidade, alta mortalidade. Então, o mais comum seria fazer o bypass ureteral subcutâneo ou o duplo J também, colocação de stents, que são minimamente invasivas, tem 94% de alta hospitalar, ou seja, os procedimentos são muito bem sucedidos, a média de sobrevida é de 821 a 827 dias, e claro, né, como qualquer outro procedimento, tem complicações também, pode ocorrer torção do dispositivo, pode ocorrer mineralização luminal, a gente pode ter infecções crônicas, é um paciente que vai precisar de manutenções, que vai precisar de retornos, que vai precisar de vários exames ultrassonográficos para avaliação de como é que está indo o tratamento dele. E aí vem o tratamento medicamentoso, que eles trazem para a gente informações, desde tratamento com a fluidoterapia, com medicamentos que causam relaxamento da musculatura ureteral, analgesia, diuréticos, corticoides. O objetivo do estudo era ver como é que funcionava o tratamento medicamentoso por pelo menos 72 horas nesses pacientes. E aí os outros grupos, então além do tratamento medicamentoso, seriam aqueles que já foram diretamente para o tratamento com a cirurgia minimamente invasiva e colocação do bypass, ou os pacientes que foram eutanasiados nas primeiras 72 horas, provavelmente por gravidade maior no caso. Resultados que eles trouxeram. Eles avaliaram 217 gatos com obstrução ureteral de 2010 a 2021. Desses, eles conseguiram incluir no estudo, por todas as informações que eles precisavam para analisar os casos, eles avaliaram 200 gatos. Desses 200, 72 fizeram o tratamento medicamentoso, 78 fizeram o procedimento, a colocação do bypass ou de stent, e 50 foram eutanasiados. Nesse grupo medicamentoso, 41 tinham obstrução unilateral e 31 era bilateral, 73% foi obstrução por urólito, 13,5% por uma suspeita de estenose e 13,5% por pionefrose. Eles tiveram sucesso do tratamento em 30% dos ureteres. Aqui, ao invés de falar dos animais, eles avaliaram os ureteres. Então, de 107 ureteres, 31 tiveram sucesso, 8% já no momento da alta hospitalar. 23% eram urólitos, a mediana do tempo de resolução de sucesso é de 14 dias, variando de 3 a 53, isso aqui é uma informação interessante para o tutor. 50% dos casos com pionefrose também obtiveram sucesso, com uma mediana maior, 47 dias, chegando a 115 dias de tratamento. E 50% dos casos de estenose também tiveram sucesso, com uma mediana de 22 dias, variando aí de 4 a 79 dias. O sucesso foi parcial em 13% dos casos e eles não obtiveram sucesso em 57% dos casos.
Nesses que eles não obtiveram sucesso, desses 59 que não obtiveram sucesso, 19 acabaram aceitando o procedimento de colocação do stent ou do bypass, mais ou menos em 7 dias de tentativa de tratamento. Mas teve uma variação de 3 a 221. Pensa que esse aqui demorou para ser convencido que precisava de cirurgia, né? Aqui eles tentaram avaliar fatores de risco que foram associados ao resultado. Alguma coisa que pudesse nos ajudar a pensar, olha, esse paciente tinha o rim maior que tanto e eles tiveram bons resultados. Esses pacientes tiveram creatinina de tanto e tiveram bons resultados. Mas não teve uma associação, eles não conseguiram avaliar fatores de risco que pudessem nos ajudar a decidir se esse paciente pode tentar o tratamento medicamentoso ou não. O que eles têm de informações? O único fator que conseguiu associar sucesso ao não sucesso foi a idade. Os que tiveram sucesso eram mais jovens, a média de 4 anos. Os que não tiveram sucesso eram gatos mais velhos, com média de 8 anos. Não, né, os resultados de sangue, de avaliação na admissão 24 e 48 horas depois não tiveram diferença estatística para nos dizer o que a gente pode usar de parâmetro. Eles tiveram uma maior prevalência de obstrução bilateral no grupo que não obteve sucesso. Só que isso não foi significativo, mas a gente pode entender, né, que vai ter mais dificuldade de sucesso de tratamento medicamentoso se tiver obstruído bilateralmente. Mesmo que um lado acabe funcionando, o outro pode não funcionar. Corticoides foram administrados mais frequentemente no grupo que obteve sucesso, mas isso também não foi significativo, então não dá pra gente associar que aqueles que usaram corticoide tiveram mais sucesso, tá? Não vai dar. Sem associação entre categoria de tratamentos com os resultados, já que foi um estudo retrospectivo, variou um pouquinho o tratamento medicamentoso entre eles, mas nada que foi aplicado em um grupo teve mais resultado do que outros, não teve essa associação. O comprimento do maior cálculo no grupo com sucesso foi menor do que no grupo sem sucesso. Então, aqueles que passaram, que conseguiram ter sucesso no resultado na fluidoterapia e nas medicações, geralmente tinham cálculos ali de 1,85 milímetros, versus aqueles que não tiveram sucesso com 3 milímetros. O maior urólito que passou tinha 3,3 milímetros. E eles têm aqui uma probabilidade de passagem, então, que eles calcularam. Quando o urólito for menor que 1,44 milímetros, tem aí 50% de probabilidade de passar. Se ele for menor que 1,05, aumenta para 60% a possibilidade de passar. Os urólitos proximais foram significativamente mais prevalentes no grupo sem sucesso. Então, quanto mais perto lá do rim o urólito tiver, menos chance dele conseguir fazer todo o trajeto e passar. Os que estavam mais distais tiveram mais sucesso. Então, no momento do diagnóstico, às vezes a gente já pega aquele ureter lá mais perto da bexiga. Aí a chance de um tratamento medicamentoso dar certo é maior e vale a pena tentar. O número de urólitos também foi maior no grupo sem sucesso. Então, quanto mais cálculos tiver nesse ureter, mais difícil o tratamento medicamentoso. Geralmente, nesses casos, é melhor ir direto para a cirurgia. O segmento desses pacientes e a recorrência, eles fizeram um segmento desde o momento da alta, alguns em curto prazo, médio prazo, e alguns pacientes eles conseguiram controlar, fazer exames e avaliar esse paciente longo prazo também. Tem uma tabela lá com todos os valores de exames nesses momentos em que eles foram avaliados. Eles tiveram uma recorrência em 22% dos casos, variando numa média aí de 83 dias, de 7 a 200 dias, pode ser que isso aí obstrua novamente. Eles falam aqui especialmente daqueles que têm cálculos no rim também, então aqueles que têm nefrólitos, eles precisam ser avaliados com mais calma, mesmo quando houver sucesso do tratamento, porque isso pode acontecer de novo. Mas pode acontecer também nos casos que teve pionefrose e estenose. A discussão do artigo nos traz algumas informações. A gente tem poucas informações sobre o que ocorre com os gatos que não passam por esses procedimentos mais invasivos, aqueles que tentam o tratamento medicamentoso, o que acontece? Então, esse estudo foi bem importante por isso. Tiveram uma taxa de sucesso de 30%, com pelo menos 72 horas de tratamento. Isso aqui foi curioso, a resolução de 50% dos casos de estenose foi uma surpresa para os autores, porque a ideia que a gente tem de estenose é que é uma lesão irreversível, que ocorreu fibrose, que diminuiu o ureter ali e aquilo vai ficar assim. Mas como teve resolução,
eles chegaram à conclusão de que provavelmente a gente está lidando mais com uma estenose inflamatória reversível ou até espasmos do ureter causando essa obstrução temporária e por isso houve resolução. Com relação aos fatores de risco, a gente já comentou, os gatos mais jovens têm maior probabilidade de sucesso com tratamento medicamentoso. Quando o urólito for distal, é mais fácil também que ele passe e a gente tem aqui 50% de chance desses cálculos passarem quando eles são menores que 1,44 milímetros. A média de sucesso aqui, a média do tempo para sucesso foi de 14 dias para os urólitos, 47 dias para a pionefrose e 22 dias para as estenoses. Isso pode ser importante na hora de conversar com o tutor sobre o que esperar no momento da tentativa de um tratamento medicamentoso, sempre pensando que é uma tentativa inicial para decidir se vai ou não para a cirurgia posteriormente. Se ele continua obstruído em 24 a 72 horas, é recomendada a intervenção e o bypass ainda é a terapia de escolha com maior taxa de sucesso para esses problemas, para essas obstruções. Eu trouxe para vocês também alguns vídeos, tanto meus quanto de colegas que compartilham os casos lá no Ultrassonografia Club. Vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem um rim onde a gente já consegue observar uma importante dilatação dessa pelve e a gente consegue acompanhar e já ver que o ureter está dilatado e que tem uma reatividade do tecido em volta e já vemos o cálculo aqui super proximal, né? É um cálculo que não é muito pequeno, é um cálculo que está proximal, então é um paciente que nos mostra, ali esse artigo nos mostrou que provavelmente vai precisar do bypass, porque a chance disso aqui passar é menor por estar proximal e por ser um cálculo grande. Esse outro aqui tinha vários cálculos no ureter, aqui está o rim, e aqui vários cálculos causando uma dilatação e não tão obstruído, né, porque não tem dilatação de pelve aqui, mas apesar de cálculos menores aqui, são vários, então é um animal que pode até ser tentado aquele tratamento medicamentoso inicial, mas tem que ter um acompanhamento contínuo, bem de perto, para ver o que está acontecendo aqui durante essa tentativa de tratamento. Aqui já tem um cálculo mais distal, aqui já é bexiga, cólon, e os cálculos estão aqui bem pertinho já de papila ureteral. Então também é um caso que quando a gente pega já na hora do diagnóstico com esses cálculos aqui tão perto da bexiga, é importante tentar um tratamento medicamentoso para ver como é que vai isso, porque falta muito pouco para passar aqui. Esse aqui dá para ver que o ureter, além de dilatado, ele tem uma parede espessada por todo o trajeto aqui onde o cálculo passou e o cálculo está aqui. Nesse aqui a gente vê uma discreta dilatação da pelve, quase não pegou o rim aqui nessa varredura, mas é um paciente que teve uma obstrução, teve uma dilatação importante da pelve, já estava em tratamento medicamentoso e esse é um acompanhamento. Aqui no começo do ureter a gente já vê um cálculo menor, vê que está reativo, que está inflamado e a continuação dele vem aqui e aqui tem um pouco maior do que esse. Mas eles estão se movimentando e esse paciente foi sendo avaliado para ver se tinha que fazer a cirurgia ou não. Já teve uma melhora importante na pelve renal. Esse aqui não era a queixa dele, não tinha histórico de trato urinário, né? Ele veio por outro motivo, mas tem um urólito na bexiga aqui. E aí na hora de avaliar o rim também percebi um pouquinho de maior ecogenicidade ali no seio renal, ó. Parece que tem uma inflamação aqui e o próprio ureter inicial aqui parece ter um pouquinho de sedimento no caminho e um pouquinho de reatividade em volta também, só aqui no ureter proximal. E depois foi mais difícil acompanhar ele, porque conforme ele vai ficando mais normal e sem dilatação é mais difícil. Quem faz bastante ultrassom de gato acaba conseguindo acompanhar mais, acaba pegando experiência e prática. É uma coisa que precisa mesmo de bastante treinamento e persistência, um paciente colaborativo, um ambiente onde você consegue fazer o ultrassom com calma, para conseguir acompanhar esse ureter desde o momento do rim até lá na bexiga. Espero que esse artigo tenha ajudado vocês também a pensar na hora de conversar com o responsável pelo paciente, porque às vezes eles vêm para a gente já com bastante ansiedade e querem saber ali no momento do exame
a nossa opinião sobre o caso, né? Então, quanto mais informado a gente está sobre os procedimentos que vão ser feitos, que podem ser feitos, não é o nosso papel fazer essa orientação, mas é importante que a gente tenha esse conhecimento também para conseguir conversar com o responsável, com o clínico. Conhecimento nunca é demais, né? Quanto mais a gente entende sobre o paciente, melhor fica o nosso exame. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.